bate o desespero, valei São José, quero seguir os teus exemplos nas minhas orações, valei São José. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um momento de oração, nosso momento com Deus, partilhando a palavra de Deus, colocando a nossa vida diante dele, pedindo sua intercessão, seu amor, seu cuidado e tantas outras coisas. Deus seja louvado por esse momento maravilhoso, Deus seja louvado por a gente estar aqui. Queremos confiar e pedir a proteção de Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que estão as coisas aí contigo? Como é que você está? Como é que você amanheceu? Eu espero, desejo que você esteja muito bem, tá? Desejo que você esteja bem, que as coisas estejam caminhando, que você não tenha medo, que você não se detenha, que o Senhor te conduza sempre e em cada momento. Esse é o meu desejo para com você, tá? Esse é o meu desejo para com você. E é assim, então, que eu quero pedir que o Senhor te conduza sempre e cada vez mais. A gente tem a graça de começar uma nova semana, né? A gente tem a graça de começar esse novo dia. E eu já quero dizer para você, assim, né, que rezando por você eu estou, tá? Quero dizer aqui que colocando você aqui nas intenções de Deus eu estou. Colocando a tua vida, a tua casa, a tua família. Quero dizer aqui que o Senhor, com toda certeza, né? Ele vai olhar por você. Hoje a gente vai ver um evangelho maravilhoso, todos eles, né? Palavra de Deus, né? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus faz nova todas as coisas. A palavra de Deus, né, faz com que a gente siga sempre com muita força, com muita coragem, né? Então hoje a gente vai olhar para uma palavra de Deus que é maravilhosa, tá? Então eu espero que você esteja bem, espero que todas as coisas estejam bem aí na tua casa, aí na tua vida, sabe? Que você tenha esta paz, que você tenha, né, esse momento maravilhoso. E Deus hoje ele vai colocar uma coisa muito bonita no nosso coração, tá? Olha só, Deus hoje vai colocar algo maravilhoso no teu coração. Sua presença transforma todas as coisas. Ontem eu estava falando, ontem tinha um momento com o pessoal, né, a equipe de trabalho do nosso retiro de Crisma, que aliás, né, eu sei que você é uma pessoa que reza, eu sei que você é uma pessoa que faz as coisas acontecer. Reserve uma Ave Maria das tuas que você reza todo dia pelo nosso retiro de Crisma da nossa paróquia Santo Antônio, que vai acontecer na segunda semana de fevereiro. Já vai colocando as tuas orações, que vai nos ajudar muito, sabe, né? Mas eu dizia ontem que, né, Deus, né, quando a gente pede o Espírito Santo, quando a gente coloca o Espírito Santo no nosso coração, quando a gente abre o nosso coração para Deus, as coisas se transformam. Então eu espero que você esteja muito bem, tá? Espero que você esteja bem, né? Se talvez algumas coisas não estiverem tão bem assim, né, saiba que você pode colocar diante de Deus. Hoje você vai ter um testemunho maravilhoso. Hoje você vai ter o testemunho de José, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus. José, meu bom José, como a gente disse, e aqui eu quero dizer que amanhã a gente começa, né? Para quem é devoto de São José, para quem confia em São José, amanhã a gente começa 3 meses com São José. Amanhã é dia 19, tá? E em 3 meses se termina o 19 de março com José. Então amanhã a gente vai olhar para José com um olhar muito carinhoso também. Mas hoje Deus vai mostrar um grande exemplo com esse homem de Deus. Então se você quiser compartilhar, marcar alguém, convidar alguém, fique bem à vontade, tá? Hoje vamos ter o grande exemplo de São José. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E quero convidar você a rezar e pedir o dom do Espírito Santo. Lembre-se que esta é uma oração que você deve fazer todos os dias. Quando eu não estou aqui para rezar com você, você faça na tua casa. Todos os dias nós devemos pedir ao Espírito Santo. Não somente esta oração completa que está aqui, mas em vários momentos da tua vida, aprenda a dizer assim: vinde Espírito Santo. Em todos os momentos da sua vida, você precisa aprender a dizer assim: vem Espírito Santo, vem me encher com a tua presença. Não demora muito. Aprenda em vários momentos do dia a dizer: vinde Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sabe pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a presença de Deus. Antes de você murmurar, reclamar, você vai dizer: vinde Espírito Santo. E com toda certeza Deus vai transformando todos esses momentos. Então agora rezemos assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora eu quero trazer até você a palavra de Deus. Eu estou te dizendo que amanhã, para quem é devoto de São José, tá? Amanhã, para quem é devoto de São José, nós começamos 3 meses com São José. E com certeza, São José, que é o Pai providentíssimo de Jesus, não nos deixará faltar nada e sempre trará perto de nós o nosso bom anjo da guarda. O evangelho de hoje ele precisa ser lido no contexto de que, quando a gente está com medo, existem 2 caminhos: a confiança ou o desespero. Existem 2 caminhos. Quando a gente está com medo, quando alguma coisa não sai como a gente quer, quando a gente está passando por um momento de provação, existem 2 caminhos. O caminho, da confiança, da esperança ou do desespero. E aí a gente vai aprender uma coisa muito linda, que quando a gente coloca diante de Deus, quando a gente abre o nosso coração, Deus sempre encontra um caminho. Você vai ver claramente isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes deles viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era homem justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberás e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí a gente olha hoje para essa dinâmica maravilhosa, porque você sabe, né, que nós começamos a terceira semana do Advento. E a terceira semana do Advento é marcada pela alegria, porque o Senhor está próximo. A terceira semana do Advento é marcada pela esperança. A terceira semana do Advento é marcada por muita luz. A gente refletia isso ontem com João Batista. Sabe, essa terceira semana do Advento hoje vai mostrar o grande poder que Deus tem sobre a humanidade, sobre o mundo. Poder não de pisar, de maltratar, não, mas poder de resolver as coisas. Eu falava nas celebrações deste final de semana que nós vivemos uma luta do bem contra o mal. Do bem contra o mal. Eu falava que a gente tem visto manifestações, né, do mal muito forte. Neste ano a gente viu muito forte o mal se manifestar. Mas eu quero dizer para você, uma coisa que eu sempre tenho muito no meu coração, que a última palavra nunca vai ser do inimigo. A última palavra sempre vai ser de Deus. A última palavra sempre vai ser de Deus. É Ele que age, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que coloca a mão, é Ele que faz as coisas darem certo. A última palavra sempre vai ser de Deus. Por isso hoje nós temos a história de um homem justo. Hoje nós temos a história de um homem justo. O seu nome é José. O seu nome é José. Hoje nós temos a história de um homem justo. O seu nome é José. E o seu coração estava incomodado. E ele estava perturbado, né? Acho que essa pode ser a palavra que eu uso. Incomodado. Ele não estava entendendo o grande milagre que estava acontecendo na vida de Maria, mas já no seu ventre. Eles eram prometidos em casamento. Eles eram casados. Perante o papel, inclusive, eles já haviam assinado um contrato de casamento. Sabe, só faltava a cerimônia e só faltava morar na mesma casa. E vejam, os dois ainda não haviam tido, né, a relação sexual, os dois ainda não tinham se conhecido mais intimamente, que é o vínculo do matrimônio que vai fazendo na vida de um casal. Mas de repente vem a notícia: Maria está grávida. Maria está grávida. Né? Veja, cabeça de homem muitas vezes logo pensa bobagem. E José se incomodou com isso. Mas como é que ela está grávida se eu não a conheci ainda? Como é que ela está grávida se a gente não se relacionou ainda? Como é que ela pode estar esperando um filho se esse filho carnalmente ele não é meu? Ele não é meu. E aí a gente aprende uma coisa muito bela, né? Naquela época não existia Facebook, Instagram, Twitter, redes sociais, né? Mas José não colocou para o público o que estava acontecendo. Ele estava assim, incomodado com esta situação. Ele estava incomodado com esta situação. Mas veja só como quando uma pessoa é boa, né? Porque às vezes quando a gente está incomodado com uma situação, a gente pode começar a murmurar. Sabe, às vezes quando uma situação não nos é favorável, a gente pode começar a xingar. Sabe, quando tem uma situação que às vezes nos machuca, tira a nossa paz, nos incomoda, muitas vezes a gente começa a murmurar, a xingar, a achar culpados, a falar um monte de palavrão, a colocar nas redes sociais, assim por diante. Olha o que São José ensina.
Olha o que São José ensina. Ele, na sua oração, por isso, né, um devoto de São José nunca fica abandonado por Deus. Eu digo para você, um devoto de São José nunca vai lhe faltar o necessário para viver, porque Deus multiplica. Deus multiplica. Veja, José estava com aquilo no coração. Aquilo estava incomodando o coração de José. E José, então assim, porque naquele tempo, né, quando uma mulher ficava grávida, né, quando uma mulher ficava grávida, fora do casamento, ela era apedrejada. Ela era apedrejada até a morte. Seria pecadora pública. Seria pecadora pública. Sabe? E José, né, e talvez, né, desculpem eu falar o que eu vou falar aqui, mas talvez muitos que estão rezando talvez já passaram pela sensação de uma traição, talvez, né, de uma dificuldade no casamento, de uma desconfiança, talvez, até em relação ao seu cônjuge. Isso estava se passando na cabeça de José. Ele é humano, mas olha o que José nos ensina. O seu coração era bom, o seu coração era maravilhoso. E qual foi a atitude de José? Qual foi a atitude de José? A atitude de José foi: eu vou fugir de madrugada, porque ela não vai ser culpada. Sabe, José tinha um amor tão grande pela vida de Maria. Ele tinha um amor tão grande pela vida de Maria, mas ele estava confuso. Mas como agora essa mulher me aparece grávida? Sabe, como é que essa mulher me aparece grávida? Sabe, ele estava confuso. Quantas vezes você já esteve confuso? Quantas vezes eu também já estive confuso? Quantas vezes a gente já esteve confuso? José estava lá, meu Deus, mas agora a gente não vive junto, a gente ainda não se relacionou, ela está grávida. Olha o que isso estava acontecendo, olha como é que estava o coração de José. É obra do Espírito Santo, mas o que é esse Espírito Santo? Como é que ele age? Como é que faz as coisas? E olha o que José fez. Essa é uma lição para a tua vida, tá? Essa é uma lição para a tua vida. Você é homem, você é mulher que está aqui. Essa é uma lição para a tua vida. José se recolhe no silêncio e ele não queria prejudicar Maria. Olha, por maior que seja a injustiça que você sofra, nunca queira prejudicar quem te injustiçou. Olha, por maior que seja a injustiça, tem algumas coisas que acontecem com a gente, né? Comigo isso também acontece, aqui na paróquia isso também acontece. Tem algumas situações que às vezes as pessoas não são justas. Sabe, tem algumas situações que às vezes até doem, né? Mas olha só, né? José nos ensina aqui o caminho de não retribuir o mal com o mal. Por isso, vamos imaginar que tivesse acontecido alguma coisa lá, né, com Nossa Senhora, mas não aconteceu, né? Mas vamos imaginar que tenha acontecido. Olha a atitude de José. Eu vou fugir de madrugada, a gravidez vai aparecer, e em vez dela ser culpada, apedrejada e assim por diante, a culpa vai recair sobre mim. Mas eu vou estar longe daqui, e ela vai estar bem. Veja, José, ele pegou o caminho do bem. Ele não pegou o caminho da vingança, da raiva e assim por diante. Quando alguém te faz mal, eu sei que às vezes o coração ferve, o sangue ferve, o estômago ferve, tudo isso é normal. Tá? Se não ferver agora, lá na frente pode até ser trágico a forma como vai ferver, né? Mas olha só, passado esse momento de agitação, talvez de tantas outras coisas, vem aquele momento em que a gente precisa colocar diante de Deus. E o que José faz? Porque José era um homem que rezava todos os dias. Você se lembra como é que eu comecei esse momento de oração? Eu comecei dizendo assim:
Todos os dias diga: vinde Espírito Santo. Todos os dias, por favor, tá? Né? Coloque esse teu hábito, quem sabe no mínimo umas 7, 8 vezes durante o dia, tá? Que isso vira um hábito, como tomar água, como tomar banho, como olhar o celular. Todos os dias eu gostaria que você dissesse assim: vinde Espírito Santo. Não precisa rezar tudo. Vinde Espírito Santo. A gente pede a presença de Deus, sabe por quê? Porque José, no anoitecer, ele diz para Deus: olha, eu não estou compreendendo nada disso que está acontecendo. Isso para mim é muito confuso, eu não vou dar conta disso. Isso para mim é muito nebuloso. Ele está conversando com Deus. Ele diz: Senhor, me perdoe, mas eu vou sumir nesta madrugada e ela não vai ser culpada. E aí vem uma coisa muito bonita, né? José adormece, José pega no sono, e aí vem aquilo que é mais lindo, né? Eu não sei se você acredita, mas todos nós temos um anjo da guarda. E olha só, né? Olha o que acontece, né? Enquanto José pensava nisso, ele adormeceu, e eis que apareceu-lhe em sonho. Então, quando ele está dormindo, apareceu-lhe em sonho o anjo e ele disse: José, filho de Davi, não tenha medo. José, filho de Davi, tu és um homem tão bom, tu és um homem tão justo, não tenha medo. Não tenha medo, José. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, você vai dar o nome a esse filho de Jesus, e ele vai salvar o povo, José. E o anjo continua falando aqui no ouvido e no coração de José: esse menino, né? Ele vai ser causa de reerguimento. E quando José acordou, o que é que José fez? José agiu, né? O versículo 24 é lindo. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria como sua esposa. Veja, né? Quando a gente coloca uma situação diante de Deus, né? Quando a gente coloca uma situação diante de Deus, Deus sempre dá um jeito. Coloca isso no teu coração. Por isso que eu digo, né? Que a gente não pode deixar o espírito maligno tomar o nosso coração. Quando alguém te prejudica, né? Quando alguém não é justo com você, claro que a gente sempre deve ir atrás da justiça. O que é certo é certo. O que é justo. E para isso, inclusive, existe a justiça, né? Mas olha só, quando o nosso coração, ele não devolve na mesma moeda, quando a gente não faz as coisas para prejudicar os outros, sabe, chega momentos como esse de dúvida, chega momentos de aperto financeiro na nossa vida, porque isso acontece, seja momentos que a nossa família às vezes é bombardeada por ventos contrários, mas porque o nosso coração é bom, porque a gente é justo, porque a gente confia, a gente muitas vezes até faz uma oração chorando, de noite às vezes, né? E o que acontece? Lá no meio da madrugada Deus está trabalhando. Porque quando você adormece, Deus começa a ajudar. Por isso, muitas vezes, não adianta passar uma noite em clara querendo resolver o problema. Às vezes não adianta passar uma noite em clara, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Muitas vezes a gente simplesmente precisa abrir nosso coração a Deus e dizer: olha, eu não sei o que eu vou fazer. Olha, eu não sei qual é a decisão que eu vou tomar. Está complicado, está difícil. E aí o Senhor começa a trabalhar. Sabe por quê? Porque aquilo que está no teu coração passa a ser importante para Deus. É lindo hoje, né? Veja, eu usei uma expressão, né? Quando Deus escuta o teu coração, quando Deus escuta a tua mente, quando Deus escuta o teu pensamento, meu irmão, minha irmã, sabe? Quando Deus escuta aquilo que está no teu coração, e quando Ele percebe que você é um homem verdadeiro,
quando ele percebe que você é uma mulher verdadeira, que você tem fé, que você busca, que você luta, que você vai atrás das coisas, que você quer que o melhor aconteça, Deus coloca a solução bem diante dos teus olhos. Deus coloca. Por isso confia. Meu irmão, minha irmã, te entrega aos cuidados do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não vai se decepcionar. Veja o que aconteceu com José. Quando ele adormeceu, lá bateu o anjo no coração, né? Lá bateu o anjo no coração de José e simplesmente disse assim: José, não tenha medo. Não tenha medo. Tudo vai dar certo. É eu que estou no comando, José. José, é eu que estou no comando, José. Não te detenhas. É eu que estou no comando. Veja, meu irmão, minha irmã, talvez você está realizando o sonho da tua vida. Talvez você está trabalhando num projeto que está tirando a tua paz. Talvez é lá no trabalho, talvez é na casa, talvez é tantas situações. Talvez você está realizando o sonho da tua vida. E aí o inimigo vem plantar um medo. O inimigo coloca situações, porque o inimigo faz até quebrar coisas. O inimigo faz até planejamento não dar certo, né? Mas aí vem Deus e diz assim: ei, não tenha medo. Eu estou contigo. A tua causa agora é a minha causa. Tá? A tua aprovação agora faz parte, ela é minha. Agora eu vou colocar a mão. Agora é comigo. Né? Agora a força é diferente. Né? Quando a gente coloca a nossa força, nós somos limitados, você sabe disso, né? Nós temos nossas limitações. Por mais que a gente seja um homem, uma mulher capaz, animado, cheio de força, cheio de esperança, cheio de criatividade, nós somos limitados, nós temos o nosso limite. Mas, olha só, o anjo disse: José, não tenha medo, vai dar tudo certo. É assim que Deus fala para você. Ele pega aquela situação, tá? Ele pega aquela situação que você está passando, ele diz: agora é comigo. E com Deus ninguém pode. Para Deus nada é impossível, gente. Para Deus nada é impossível. Ele pega a situação tua, ele vê o teu esforço, ele vê a tua entrega, ele vê inclusive o quanto você já chorou por isso. Ele percebe talvez quantas vezes você perdeu o sono com isso. E ele sabe que é importante para ti. E o que ele faz? Ele vai dizer: dá para mim. Deixa eu cuidar. Vem cá, dá para mim. Foi isso que o anjo falou para José: José, não tenha medo. Deus está com vocês. Deus está com vocês. Não tenha medo. Por isso que quando a gente confia a Deus, por isso que quando a gente se entrega a Deus, por isso que quando a gente confia a nossa vida a Deus, vai para frente, Deus multiplica. Deus multiplica. Essa é a dimensão de quem é dizimista. Deus multiplica. Deus pega aquela situação e ele diz assim: agora é comigo. Agora é comigo. Tanto que na oração que eu vou rezar agora, aqui, né, agora já nesse instante, a gente diz uma expressão muito bonita, né? Veja, né, que diante da cruz do Senhor, as presenças inimigas desaparecem. Ei, quando Deus coloca a mão sobre a tua vida, o inimigo se manda, que ele não tem chance. Ele não tem chance. Deus já expulsou ele do céu. Jesus, inclusive, né, já pegou o demônio e mandou para longe. Veja as tentações do deserto, veja lá na cruz. Gente, quando Deus pega o teu sonho, creia nisso, creia nisso. Quando Deus pega no teu sonho, né? Quando Deus pega o teu sonho, as coisas o inimigo some. E aí prospera, e aí multiplica-se, e aí dá certo. E aí a coisa vai para frente. Tá? Então, é uma mensagem muito linda essa, porque eu digo, né, que amanhã a gente celebra, com toda certeza, 3 meses com José, para quem é devoto, né? E ele vai fazendo isso, né? E ele vai fazendo isso e as coisas vão dar certo.
Então assim, ó, eu gostaria que você escrevesse agora uma frase ali na linha do tempo. Se eu puder contar com a tua colaboração, você vai escrever a frase e você vai compartilhar. Pode ser? Combinado? Vamos fazer isso? Você vai escrever a frase e você vai compartilhar. Qual é a frase? É esta aqui. Senhor, eu confio na tua providência. Tá? Senhor, vírgula, eu confio na tua providência. Vamos escrever isso? Se eu puder contar com a tua colaboração, né? Senhor, eu confio na tua providência. Escreve isso e compartilha esse momento de transmissão, porque vai chegar naquela pessoa que talvez está com a mesma dúvida de José. Eu tenho certeza que hoje Deus vai usar de você para tocar quem precisa. Senhor, né? E aí coloca uma vírgula, né? Senhor, eu confio na tua providência. Faz isso, tá? Faz isso. Senhor, né? Eu confio na tua providência. E já vai compartilhando agora o momento de oração, tá? Senhor, eu confio na tua providência. E com certeza a tua vida vai para frente. Hoje eu passei demais do nosso momento aqui do horário, né? Mas olha só, Senhor, eu confio na tua providência, na sua providência. E eu tenho certeza que Ele vai colocar a mão e as coisas vão para frente. E você vai se sentir tão bem, tão feliz, tão aliviado. Senhor, eu confio na tua providência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. Não se esqueça, Senhor, eu confio na sua providência e tudo vai dar certo na tua vida. E que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã, aqui, 7 horas da manhã. Grande abraço e uma semana abençoada.